Salve galera, tudo bem? Tudo certinho? Bora falar de coisa boa, bora falar de conta, dessas coisas malucas que deixa a gente pirado, né? Mas tranquilo, gente, vamos falar de matemática, tá ok? Eu quero trazer um conceito aqui que para alguns talvez seja novo, outros talvez já dominem, mas independente de vocês já terem ouvido falar, de repente já ouviu falar, mas não lembra muito bem. Isso aí não importa, a gente vai começar lá do começo, tá bom? E lembra que lá do começo ela sempre começa do mesmo jeito, né? Todo assunto da matemática, se você for puxar lá do começo, a gente sabe que ela volta lá no dia que o bicho homem perdeu uma cabra, né? Então era isso aí, ele foi lá, ele levou as cabrinhas dele para pastar, e aí quando ele voltou, ele não sabia direito, mas ele sabia que ele tinha perdido uma cabra. E aí surgiu a necessidade dele de contar, ele pegou lá as pedrinhas, colocou no bolso, e aí quando ele ia com as cabras dele lá, ele colocava uma pedrinha para cada cabra que passava por ele na hora de voltar, ele comparava as cabeças e as pedrinhas, né? Se estava batendo, né? Então ele ia lá e eu tenho aqui a pedrinha, eu tenho uma, duas, três, quatro cabritinhas, certo? E aí a coisa vai se aprofundando à medida que vai surgindo a necessidade, ela vai se aprofundando, né? Então vai lá e ele tinha seis cabritinhas e aí duas cabritinhas tiveram um filhotinho, um cabritinho, e aí ele tem mais duas. E à medida que isso aí vai avançando, ele vai aprendendo, né? O ser humano vai aprendendo lá depois, né? Com guerras e já a civilização bem avançada, ele vai aprender que isso aqui ele consegue fazer, né? Se ele tinha seis, aí ele fez mais dois, agora ele tem oito, né? Isso aqui, poxa, né? Não parece necessário que ele faça um desenvolvimento de um conhecimento para poder chegar a essa conclusão de que ele tinha seis cabras e duas tiveram cria, então agora ele tem oito cabras, né? Mas, gente, é aí que vai desenvolvendo, né? E esse raciocínio, ainda que ele seja simples, ele vai permitir que a gente tenha essa percepção em cima de valores mais complicados, em cima de valores maiores, né? Eu mandei para a guerra 15 mil soldados, né? E voltaram para casa 7.800 soldados. Então, o que aconteceu, né? O que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que eu perdi na guerra 7.200 soldados. Quer dizer que 7.200 pessoas morreram na guerra, né? E assim, isso vai dando questões, né? Em viagens, enfim, gente, isso aí começa lá com o cidadão, com o bicho homem que perdeu a cabra, mas ela vai se desenvolvendo de acordo com os novos problemas que vão surgindo, as novas necessidades, e isso aí vai se aprimorando, né? E então surge uma situação em que a gente soma o mesmo número, vou fazer com dois não, vou fazer com três, só para dar um pouquinho mais de tempero. Então lá, a gente começa a somar o mesmo número várias vezes, né? A gente chama de multiplicação, mas é natural que a gente chame também de vezes. Por quê? Porque você vai somar o mesmo número, né? Ele com ele mesmo várias vezes, certo? Então, várias vezes a gente vai ter isso aqui, ó. Nesse caso, estou somando o 3 5 vezes. Então, 5 vezes 3 quer dizer 5 vezes que o número 3 está sendo somado com ele mesmo. E aí a gente vai ter aqui o 15, a gente sabe que 3 vezes 5 é 15, e aí, como eu falei novamente, a gente começa com valores pequenos, mas isso permite que a gente vá para valores muito grandes, né? Disso aqui a gente já forma a nossa tabuadinha lá, né? 1 vezes 2, 2 vezes 2 e, né? E, gente, essa tabuadinha ali, ela vai permitir que a gente faça multiplicações de números ridiculamente grandes, né?
com relativamente assim, pouca dificuldade, certo? A gente consegue fazer. Ah, mas professor, eu tenho lá a minha calculadora. Sim, você tem a sua calculadora, ela é uma ferramenta, ela faz a conta para você, não tem problema nenhum. Mas você precisa entender o que ela está fazendo. Se você entender o que ela está fazendo, você consegue pôr ela para fazer. Se você não entender o que ela está fazendo, você não consegue. Tá bom? É a mesma coisa com a betoneira. A betoneira é uma máquina que você põe ali os ingredientes dentro dela, ela bate e sai o cimento, certo? Mas se você não entender a lógica do cimento, se você não entender o quanto que você tem que pôr de areia, de pedra, se vai cal, se não vai cal, para cada tipo de uso que você vai fazer, vai, né, vai uma proporção de areia para cimento e tal, e aí você vai preparar ali essa mistura, e aí ela vai bater, tem um momento certo de jogar água, você tem que entender. É uma ferramenta simples, pô, é uma máquina e uma bacia, e ela vai ficar girando. Mas se você não entender o que ela está fazendo, você não consegue fazer cimento. Você pode ter todos os ingredientes, você não vai conseguir fazer uma massa, não vai conseguir fazer o concreto. Tudo bem? Então é isso. Você tem a calculadora no celular? Tem. Mas se você não souber a ideia do que você precisa, você pode ter o computador da NASA, que você não vai conseguir fazer uma soma. Tá bom? Então, sim, vamos entender a lógica, certo? Então, multiplicação é isso. Multiplicação é um número que vai se somando várias vezes. Beleza? Agora, o que acontece se eu pegar e repetir a multiplicação do mesmo número? Se eu tiver ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que aconteceu aqui? Aqui eu não posso mais chamar de vezes, porque aqui já vai ter o vezes, né? Duas vezes, duas vezes, certo? Se convencionou chamar de potência, né? Porque o 2 ele está se potencializando, né? Ele está se somando, né? Ele está aumentando o potencial de soma, porque aqui ele vai ser 2 vezes 2, 4. E aqui ele vai multiplicar novamente, mas não vai multiplicar o 2 exatamente, ele vai multiplicar o 4. O 4 vai se somar de novo duas vezes, né? Enfim, e aí você vai multiplicando o número por ele mesmo, certo? Aí a gente vai escrever dessa forma aqui, ó. A gente vai ter a base e a gente vai ter o expoente, né? 2 elevado à quinta potência, ou seja, o 2 multiplicado pelo próprio 2 5 vezes, tá bom? E aí vai ficando mais complicado, né? E aí a gente vai ter lá então 2, 4, 8, 16, 32, certo? 32. E aí, assim como a soma, ou melhor, a multiplicação, a potência também tem tabuada, certo? É que a gente não costuma estudar a tabuada da potência, mas ela também tem tabuada da potência. A tabuada da potência, ela vai aparecer para a gente ali no formato de uma tabela, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho a tabela do 2, né? Só para a gente visualizar, olha lá. Né? Ela vai ser uma tabelinha assim, ó, bem tranquila, né? Bem retinha também, estamos vendo ali que está saindo tudo bem retinho, tá? Mas é isso aí, ó, vai já estamos terminando, ok, tá aqui. Tá bom, então vamos lá assim, ó, potência 1, potência 2, potência 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juro que eu não contei na hora de fazer, tá? Mas então, aí uma potência de 2, a gente sabe que o 2, né, sozinho, ele não está se multiplicando, então é 2. Já a gente vai aprofundar essa ideia, tá bom? Então 2 vezes ele mesmo duas vezes, vai dar 4, e aí a gente vai dobrando, assim como na tabuada da multiplicação. Para a gente elaborar ela, você vai fazer a listinha ali, né? 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e aí cada resultado você vai somando o número, porque justamente você está somando uma vez a mais, então você vai somando, somando, somando. Aqui nessa tabela a gente vai multiplicando, né? Então, vezes 2, 16, vezes 2,
32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Ok? Então, assim, essa seria uma tabuada. Ai, eu preciso disso. Não, porque você tem uma calculadora. Se você precisar saber quanto que é 2 elevado ao oitavo, você vai fazer lá 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o número 2 multiplicado pelo 2. Você vai chegar lá no resultado 256, tá bom? Mas, professor, por que a gente está vendo essa tela então? Porque eu tenho uma curiosidade para mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu só jogar essa tabelinha para cima. E aí a gente já vai dar continuidade. Gente, olha só a graça, né? Tá, o 2 multiplicar o 2 é fácil. Agora se eu falar para vocês fazer essa conta aqui, ó. 32 vezes 16. Quanto que dá? De bate pronto, assim. Pão, quanto que dá? Hein? Vamos fazer a conta aqui, tá bom? E aí a gente vai ver que interessante, ó. Então, rapidinho ali, 32 vezes 6, a gente vai fazer lá 6 vezes 2, 12, sobe umzinho ali, 6 vezes 3, 18, mais um que subiu, 19, né? E aí aqui embaixo, lembra gente, a gente está multiplicando aqui por dezenas, né? É uma dezena, não é um, é uma dezena. Então, 2 vezes uma dezena, 2 vezes 10. Então, a gente não precisa colocar o zero aqui, mas é bom a gente entender que é por isso que a gente desloca. Vou deslocar ali para lá. Não, você não está deslocando, é porque você está multiplicando por um grau, né? Por uma dezena, por uma centena, por um milhar. Por isso que você vai deslocar. Na prática, como se tivesse um zero ali, certo? Então, ali como é vezes 1 é fácil a gente fazer essa conta, né? Deixa eu só transportar para cá. Então, 192 mais 320 vai dar 2 mais 9 vai dar 11, 1, 1, 3, 512. Estão vendo em algum lugar ali? 512, estão vendo em algum lugar? Tá? Gente, o que acontece? O 32, ele é quem? Ele é o 2 elevado à quinta. O 16 é quem? É o 2 elevado à quarta. E quem que é o 512? É o 2 elevado à nona. É coincidência? Não é, gente. Se você tem 2 à quinta vezes 2 à quarta, é a mesma coisa que você ter o 2 à nona, porque 9, que é 5, mais 4, tá bom? Qualquer número aqui que você tiver nessa tabela, se você multiplicar aqui, ó, 4, né? 16 vezes 8, ó, 4 mais 3, 7, 128. Pode fazer aí, tá bom? Vai dar certo. Então, assim, o que acontece? Porque, na verdade, você está multiplicando. Você vai ter um bloco aqui, ó, multiplicando, né? Lembra que aqui cada espacinho desse aqui é vezes 2. Então, você vai ter lá vezes 2, né? Mais 3 vezes a multiplicação, 2 por 2 por 2. Então, ele vai parar aqui, a mesma coisa, tá bom? Então, é importante isso. Agora, a gente sabendo disso, gente, vamos pensar numa coisa maluca, né? Vamos pensar numa coisa maluca para a gente encerrar, daí eu já vou passar os exercícios para vocês, mas isso aqui é uma propriedade importante, né? Essa propriedade que eu falei aqui, né, da soma dos expoentes. Então, só para formalizar, quando você tem um número multiplicado por ele várias vezes, você tem ele como uma base para uma potência, e você vai chamar um número que está se multiplicando diversas vezes de base, né? E o número, a quantidade de vezes que ele se multiplica por ele mesmo, você vai chamar de expoente, tá bom? Então, essa é a primeira regra. A segunda regra, se você vai multiplicar, se você tem dentro da mesma base, certo? Isso é importante, dentro da mesma base. Se eu pegar aqui e fizer aqui embaixo a tabela da potência do 3 e multiplicar e tentar multiplicar um número da base da potência do 3 por um número lá da tabela da potência do 2, não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, tudo bem? São números independentes, vamos dizer assim. Agora,
dentro da mesma base, dentro do mesmo número que está se multiplicando por ele mesmo várias vezes, se você multiplica dois números que estão ali na parte de baixo dessa tabela, você pode somar o índice aqui, né, o expoente, e aí você vai ter tranquilamente o resultado, tudo bem? Inclusive aqui, ó, só para ver, vou marcar aqui, ó, 7 e o 4, ó, quanto que dá 128 vezes 16. Encontrem sem fazer a conta 128 vezes 16, tá bom? E aí depois eu quero que vocês mandem para mim, tudo bem? Então vai lá, 128 vezes 16 usando essa tabelinha aqui. O que você vai fazer? Tá faltando lá, ó, né? Ele vai cair aqui, não é verdade? Então vamos lá, eu quero que vocês encontrem sem fazer a multiplicação 128 por 16, quanto que dá, tá bom? 128 vezes 16. Beleza, agora isso aí você pausa o vídeo, faz, me manda e depois continua o vídeo, beleza? Já fez? Vamos continuar então, tá bom? Agora a gente vai pensar o seguinte, cadê o zero aqui? O que acontece se eu levar um número por zero? Gente, é importante a gente pensar aqui nesse momento nas propriedades, tudo bem? Nas operações inversas. A gente estava mostrando aqui que a multiplicação é a soma repetidas vezes, certo? Qual que é a operação inversa da soma? A operação inversa da soma, subtração, certo? Então, se a subtração é a operação inversa da soma, qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. O que é a divisão? A divisão na prática é você fazer a subtração várias vezes, não é verdade? Então, se você tem 8 dividido por 2, o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó, 8 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Aí você vai vendo até você zerar o 8. E aí, quantos 2 você precisou para zerar o 8? Precisei de 4. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Ok? Tá bom? Então, assim, a divisão, ela é uma reiteração, uma repetição de subtrações, assim como a multiplicação é uma repetição de somas, tudo bem? A gente não costuma visualizar a divisão dessa forma aqui, mas ela é, tá bom? Ela é isso aqui, porque veja lá, como a gente tradicionalmente vê a divisão dessa forma aqui, ó. Você tem uma quantidade, e aí eu vou dividir por 2, né? Então você pega aqui e forma dois grupos, né? Cada grupo tem 4, é uma forma. A outra forma é você fazer assim, eu vou dividir por 2, então eu vou separar de 2 em 2, ó. Cada vez que eu circulo, eu estou tirando 2, tá vendo? Ó, estou tirando 2, repetidas vezes. Quantas vezes eu tirei o 2? Até acabar os elementos do grupo. 4 vezes, tudo bem? Então, assim, por lógica, se a subtração é a operação inversa da soma, porque a soma acrescenta e a subtração tira, o que faz com que a divisão seja a operação inversa da multiplicação, porque na multiplicação você está somando repetidas vezes, na subtração você está subtraindo diversas vezes. Então vamos pensar aqui na potência, tá? A potência é multiplicação, primeira coisa, tá? A potência é multiplicação. Então a operação inversa seria divisão, tudo bem? Se a operação inversa é a divisão, vamos pensar o seguinte, se eu multiplico lá, como eu falei, o 32 pelo 16, eu vou chegar nesse cara aqui. Quer dizer que se eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes. Se eu estiver fazendo uma divisão dentro da mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Faz sentido? Então vamos lá. Se eu tenho a divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então se eu tenho lá, por exemplo, 256, eu vou dividir por 4. Olha lá, gente, não preciso fazer a conta, tá bom?
256 é 2 elevado a quanto? Ó? 2 elevado a 8, certo? 4 é 2 elevado a quanto? 2 elevado a 2. Então, preciso fazer só o que só? 8 menos 2. Então, está aqui a resposta. 256 dividido por 4 é 64. Quer fazer na calculadora? Pode fazer. Vai dar 64. Tudo bem? Então, gente, aí é que a gente chega num ponto, tá? Eu estou dando para vocês aqui uma explicação simples. É lógica, ela é verdadeira, mas ela é simples, tudo bem? Se você quiser se aprofundar, você pode estudar. Aí dentro do cálculo, dentro da ideia de limites, aí você vai ver que existe um estudo assim mais profundo para chegar nisso e para justificar isso, tá bom? Mas essa explicação que eu estou dando para vocês aqui, ela é verdadeira, tudo bem? O que seria então o 2 elevado a zero? O 2 elevado a zero é o 2 elevado a qualquer número, pode ser o 3, pode ser qualquer número, pode ser o 1000, dividido pelo próprio número. Por quê? Porque se eu dividir por 2 elevado a 3, como que eu vou processar essa conta? Eu vou fazer 2 elevado a 3 menos 3. E quanto que é 3 menos 3? Igual a 2 elevado a zero. Tá bom? E importante, gente, na matemática, igualdade é igualdade. Tá? Então, assim, se esse é igual a esse, então a resposta para esse tem que ser a mesma resposta que para esse. E quanto que é? 2 ao cubo. 8. Quanto que é 8 dividido por 8? É 1? É 1. 8 dividido por 8 é 1. Então 2 elevado a zero também é 1. Tá bom? Por esse raciocínio. Porque você pode ver ali, ó, que é verdadeiro. Se você multiplica potências, né, da mesma base, você soma os expoentes. Se você divide potências da mesma base, você subtrai o expoente. Quer dizer que se você subtrair um expoente por ele mesmo, você vai chegar no expoente zero. E se você divide um número por ele mesmo, você vai chegar na resposta 1. Quer dizer que o expoente zero da resposta 1. Tudo bem? Gente, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. A gente vai ter mais coisa para conversar sobre esse assunto, tá bom? Essas propriedades ali era o que eu queria trazer para vocês de início, tudo bem? Mas temos mais coisa aí para trabalhar nisso. A gente vai continuar e eu vou deixar uns exercícios lá para vocês exercitarem, para vocês puxarem raciocínio. Eu quero ver lá o 2 elevado a 11, tá bom? Eu quero que vocês façam lá o 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a 7. Eu quero que vocês façam essa conta para mim. Lembra, sem usar calculadora, só para vocês exercitarem, e sem fazer a conta 128 vezes 16. Eu quero que vocês pensem e aí vocês me tragam o que vocês pensaram em cima disso aí que a gente falou. Beleza? Um abraço, até a próxima.